Boa noite, queridos amigos da TV Cidade. Que alegria sua presença conosco nessa noite, em que vamos mais uma vez pensar a filosofia aplicada à vida. E hoje, com muita alegria, recebemos ele, que é um filósofo e também um estudante de teologia e um religioso do Sagrado Coração de Jesus e que está aniversariando hoje. Então, com alegria, recebemos o Frater Kelvin Samuel Pereira. Frater Kelvin, seja bem-vindo, uma alegria sua presença conosco aqui. Muito obrigado, Padre Gil. E nessa noite nós vamos falar de um pensador espanhol, um dos poucos que faz uma filosofia, então, em língua espanhola, uma filosofia ibérica, José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset nasceu em 1883 e morreu em 1955, lá em Madrid. E é um pensador que nos ajuda a refletir sobre a sociedade do nosso tempo. E o Frater Kelvin, ele é um estudioso, né, de José Ortega y Gasset. E eu queria começar então, Frater, perguntando para você sobre uma frase emblemática do Ortega, que quase todo mundo já ouviu, mas não sabe que é dele, né? A frase é a seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se eu não salvo a elas, eu não salvo a mim também. O que o Ortega queria dizer com essa frase? Pois bem, padre, olhar para Ortega, gente, talvez os livros de filosofia de hoje em dia, né, até alguns grandes comentadores tentam trazer ele para uma área do existencialismo. No entanto, eu gosto de entender o Ortega como um filósofo vitalista, porque ele traz a filosofia para a vida. E olhando para a sua realidade, sobretudo ali no contexto em que ele começa a pensar a sua filosofia, onde a Espanha enfrentava a guerra com os Estados Unidos e ali as pessoas estavam perdendo um pouco da sua identidade. E o que o Ortega então levanta nessa questão? Que nós, diante da nossa realidade de vida, no ambiente que nós vivemos, na cultura que nós estamos, nós não podemos deixar que outras interferências mudem aquilo que nós somos. Então, eu posso muito bem, como mineiro, estar no estado de São Paulo, abraçar a cultura de São Paulo, mas eu não posso esquecer que eu sou mineiro, né? Da mesma forma, eu tenho um conhecimento da minha família, estou dentro de um seio familiar que me marca, não delimita a minha vida, né? Muitas vezes algumas pessoas nos seus discursos falam, eu sou assim por causa disso. Não. Você tem essa marca, mas você pode transformá-la. Então, quando Ortega enfatiza que eu sou eu e minhas circunstâncias, justamente que eu sou eu e a minha história, eu sou eu e minha vida, eu não posso negar a minha vida, né? Eu não posso fazer com que o pensamento substitua a vida. Não. A vida está aí, jogada a nosso dispor, e nós somos os protagonistas dela. Então, justamente quando ele enfatiza que nós somos essas circunstâncias, é porque a nossa vida está nos dada e cabe a nós, como protagonistas, tomá-las nas mãos e dar a ela um direcionamento coerente com aquilo que nós vivemos e aquilo que nós somos, sobretudo. Muito bem, o Frater Kelvin. Penso que você conseguiu já dar aí uma síntese bem clara e profunda do que é essa frase emblemática do Ortega, e dizendo para nós também um pouco do próprio pensador, do próprio Ortega. E Ortega pensava, de fato, a circunstância como um componente essencial do homem, do ser humano. Porque o homem, conforme você disse, ele não é determinado pela circunstância, mas ele é muito influenciado por ela. E Ortega ele tenta fazer uma síntese entre o racionalismo do seu tempo, né, do Descartes, né, o penso logo existo, e também dos existencialistas naquele momento, que prezava mais a vida, o contexto, o entorno. E Ortega vem então nos ajudar a pensar não nas formas extremadas do racionalismo ou de um existencialismo, mas, conforme você colocou, pensar a vida mesmo, né, o ser humano que tem uma vida e tem que fazer essa vida, né, tem que realizar essa vida da melhor maneira possível. E você falava dessa intuição, então, do Ortega, e lembrava que ele não era existencialista, mas era um vitalista.
né? Porque para Ortega a vida é a realidade última. O que mais você poderia me dizer sobre esse conceito de vida, então, de vida humana em Ortega y Gasset? Certo, se nós olharmos até mesmo numa perspectiva cristã, né, trazendo um pouco também para a própria história bíblica, pegando desde ali do livro do Gênesis até mesmo Apocalipse, nós vamos ver que as intervenções de Deus se dão na história, né, se dá no contexto de cada pessoa. Então, quando nós olhamos para a perspectiva de vida, e sobretudo em Ortega, nós podemos entender que justamente a vida é tudo aquilo que nos apresenta. Então, ou seja, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tristezas, que não nos determina, mas está aqui para nós. Então, cabe a nós, diante dessa realidade que nos apresenta, dar uma resposta a essas circunstâncias. E aí nós vamos buscar várias formas de tentar responder, de trazer luzes àquilo que nós enfrentamos. Mas quando nós trazemos essa perspectiva, se de fato eu estou diante de uma realidade, né, estou diante de uma situação limite, mas como eu, sendo protagonista, eu tenho a força que está dentro de mim mesmo para mudar a rota da minha vida. De dar uma resposta significativa para aquilo que eu estou vivendo, transcender aquilo. Então, justamente Ortega ele analisa essa questão da vida diante de uma realidade talvez até mesmo impossível, né? Como a gente olhava no contexto que ele faz o seu pensamento, no contexto de guerra, de sofrimento do povo, mas ele mostra que ali, mesmo diante daquela realidade que humanamente parece que não é mudável, né? É uma realidade que não se alcança uma certa transcendência, mas ele tenta elucidar, não, com a nossa história, com a nossa força de vida, nós podemos mudar essa realidade, né? Nós temos essa força que nos motiva a sair daquilo que, de certa forma, nos enclausura, né? Nos prende a uma realidade sofredora e também transcende a algo maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Ah, muito bem. Ou seja, enfrentar a vida. Enfrentar a vida com coragem, com ânimo, se valendo dos dons, das potencialidades que cada um de nós trazemos conosco. Exatamente. Eu me lembro, Frater, que quando Ortega estava na Alemanha e ali se preparando, estudando Kant, ele amava Kant, e o pai dele, que está em Madrid, escreve para ele uma cartinha dizendo que estava com depressão e que queria muito que o filho estivesse com ele ali naquele momento. E a resposta do Ortega é bastante surpreendente para esse pai que está precisando da sua ajuda. O Ortega diz: pai, ninguém nos enganou. Começa dia e termina dia, nós sabemos que o nosso destino é sempre o mesmo. E que a vida é isso que está aí, né? Conforme você dizia, com dores, sofrimentos, alegrias, conquistas, fracassos. Esta é a vida humana. E o Ortega então dizia ao pai que ele deve enfrentar a vida, né? Então, penso que essa intuição do Ortega é muito importante para quem também está nos ouvindo. Na vida é o cenário em que as coisas acontecem. E melhor para nós se conseguirmos dar, então, um sentido para isso tudo. Tanto para aquilo que é bom, tanto para aquilo que não é tão bom assim. Sim. O Ortega, então, ele tentou também refletir um pouco a sociedade do seu tempo, sobretudo a sociedade espanhola, e naquele momento em que ele percebe uma massificação na sociedade. Ele vai escrever um livro chamado A Rebelião das Massas, dizendo justamente isso, né, que hoje quem governa o mundo são as massas e que não estão preparadas para isso. Né? Você poderia nos dizer alguma coisa sobre isso, o Frater? Sim. É interessante que ele traz duas perspectivas de homens, podemos assim dizer, né? O famoso homem massa e o homem nobre, né? Então, este homem massa nada mais é aquele que vai acompanhando o fluxo do tempo. Ele não pensa aquilo que a realidade que o cerca. Para ele está determinado diante daquele contexto, né? Então, ele é influenciado pela cultura que está vindo e impondo realidades, situações que faz com que ele, de certa forma, perca a sua essência, né, a sua beleza. E já o homem nobre é uma contra-resposta a isso. Ele tem o conhecimento da sua vida, ele tem a sua vida nas mãos, ele percebe a realidade que o cerca, mas ele não para nela. Então, ele deseja essa mudança, ele não é influenciado.
Ele não se deixa moldar por aquilo que o cerca. Então, de fato, olhando para a realidade que o nosso autor pensava, ao olhar para aquela realidade, era justamente aquilo que estava acontecendo. Então, eles estavam perdendo a sua essência, a essência espanhola, deixando-se influenciar por aquilo que estava vindo de externo, mas sem pensar a vida, né? Sem viver a vida que estava ali diante deles. Então, justamente, ele busca trazer esse resgate deste homem nobre, que reconhece o seu valor, que olha para a sua realidade e, ao mesmo tempo, não para nela, né? Ele muda, ele busca ser um protagonista, né? Como nós já afirmamos anteriormente também. Uhum. E existe, o Frater Kelvin, no pensamento do Ortega, uma migração do homem massa para o homem nobre, ou seja, o homem massa ele pode deixar de ser massa e migrar para a nobreza? Ele pode a partir do momento que ele se torna autêntico. Foi até o tema que eu trabalhei no meu TCC da filosofia. Então, a partir do momento que ele se reconhece diante de uma realidade, mas ao mesmo tempo reconhece a sua história, não, eu sou assim, nascido de um fruto, mas eu posso mudar essa minha realidade, posso transformar mesmo com ela. É a minha história. Eu não vou deixar ser influenciado por aquilo que me circunda, mas eu vou ser aquilo que eu sou, independentemente daquilo que me cerca. Então, a partir do momento que ele entende essa dinâmica, que ele se reconhece como essa força interior, que ele passa para uma autenticidade, uma saída de si mesmo, ele pode então fazer essa transformação para um homem nobre, para uma nobreza, usando a linguagem do Ortega. Uhum. É interessante, porque de fato Ortega ele vai para a Alemanha para se preparar, porque naquele momento ele achava que a Espanha estava de fato perdendo o seu lugar no mundo, pelo aquilo que você falou, pela guerra com os Estados Unidos, e a Espanha tinha algumas colônias que eram ali rentáveis para o país espanhol, mas com a guerra a Alemanha perde tudo isso. E o Ortega vê então a Espanha perde tudo isso, e o Ortega vê a Espanha então se afundando. Então ele vai para a Alemanha para se preparar, para depois voltar para a Alemanha e dar a sua contribuição. E o bonito em Ortega é que ele pensa que essa contribuição se passa pela formação intelectual do povo mesmo. A libertação do povo, ou a emancipação do povo passa pela formação, passa pelo estudo, passa pelo conhecimento. Então, essa clareza que Ortega tem de que a Espanha ela pode se reerguer a partir da formação dos espanhóis, eu acho que é muito bonito, né? Sim, e fica um exemplo para o nosso tempo. Exatamente, exatamente. O que você acha do Ortega como filósofo, Frater Kleber? Primeiro, vou refazer a pergunta. O que te chamou a atenção em Ortega para que você quisesse fazer um trabalho nele? Justamente olhando um pouco, eu me encantei mais com a filosofia contemporânea, porque justamente ela começa a tocar em umas realidades que nós enfrentamos hoje, né? E ao olhar para a perspectiva filosófica do Ortega, nós podemos perceber que ele traz uma nuance que hoje em dia, se nós olharmos alguns autores também, não propriamente na área da filosofia, mas até mesmo do ramo da psicologia, ele vem trazer uma perspectiva da divisão de tarefas. E como que eu vou ser autêntico, então, numa realidade que talvez tem várias opiniões, como que eu vou ser autêntico diante de uma realidade assim? A partir do momento que eu divido as minhas tarefas, ou seja, aquilo que me cabe, né, aquilo que eu posso contribuir, mas aquilo que, de um certo modo, depende também de uma resposta do outro, né? Porque também, usando um pouco até o próprio Martin Buber, a gente vive nesse constante diálogo, um eu e o tu. Mas o meu diálogo com o Senhor não vai fazer que eu perca aquilo que eu sou. E, ao mesmo tempo, aquilo que o Senhor é não vai ser confundido com aquilo que eu sou também. Então, nesse diálogo, nessa troca de identidade, nessa divisão de tarefas, nós não perdemos aquilo que nós somos por dialogar. E o Ortega, justamente, ele vem trazer uma resposta, e talvez se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, é justamente isso. Nós podemos ser quem somos, né? Pensar como nós pensamos, diferente do outro, mas o certo modo do outro pensar diferente de mim não vai me inibir aquilo que eu sou. Muito pelo contrário, pode contribuir com aquilo que eu também penso e acredito. Então,
justamente nessa perspectiva que ele me chamou a atenção, que a nossa sociedade, desde um grande tempo, ela tem essa carência do diálogo e de reconhecer aquilo que nós somos. Então, para que nós desenvolvamos uma cultura do diálogo, é preciso também conhecer a nossa história, a nossa vida, e ao mesmo tempo não se pautar por aquilo que seja negativo ou positivo nos aconteceu. Não, eu tenho uma história que é marcada por N fatores, mas isso não vai fazer com que a minha realidade se torne deficiente diante de uma realidade que me apresenta. Eu posso transformá-lo. Mesmo com um passado doloroso, eu posso fazer de uma vida de hoje um grande jardim. Então é justamente essa dinâmica do Ortega que me encantou quando comecei a estudá-lo, né, na época da filosofia, e acredito que hoje em dia também já tem outras perspectivas que estão sendo lançadas a partir do seu pensamento. Uhum. Nossa, que maravilha, muito bonito isso que você falou. E você pegou a questão do diálogo, e de fato, Ortega, na sua filosofia, ele queria dialogar com o mundo. Tanto é que ele faz filosofia nos jornais, nas revistas e até mesmo no rádio. Ele teve um programa de rádio lá em Madrid. Então, Ortega ele sempre foi muito preocupado em divulgar a filosofia, para que a filosofia pudesse se tornar ali um meio de diálogo com a sociedade do seu tempo. E para Ortega, o filósofo, ele tem essa obrigação de ser claro. Sim. A clareza naquilo que o filósofo ele propõe como pensamento. E essa clareza ajuda muito no diálogo, porque grande parte dos problemas que nós atravessamos hoje, na contemporaneidade e também na sociedade, é esse ruído na comunicação. Uhum. A pessoa fala A e a outra entende B. Exatamente. E aí o diálogo, de fato, não consegue se desenvolver. E aí o Ortega nos dá essa lição, e mais do que lição, esse alerta de que nós temos que ser claros naquilo que nós propomos, até para que o diálogo ele possa, de fato, né, se manter de pé e também se desenvolver. Frater Kelvin, você, com o seu estudo de Ortega, e vendo hoje a nossa sociedade que experimenta uma polarização muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Me parece que os extremos eles se fortaleceram e o centro ficou um pouco fraco. Então o diálogo, né, hoje se dá sobretudo com os extremos e por isso é um diálogo muito histérico, socialmente falando. Então, o que você acha que o Ortega teria a nos ajudar a pensar de fato a sociedade hoje com essa polarização aqui no Brasil, fora do Brasil? A gente acompanha aí agora nessa guerra horrível da Rússia com a Ucrânia e também esse flagelo, né, lá na faixa de Gaza, tantas crianças morrendo, idosos, famílias, né, um povo inteiro sendo deslocado do seu lugar, né? Então, o que o Ortega teria a dizer para nós hoje sobre isso? Se nós olharmos no contexto em que nós estamos, nós podemos já trazer de logo uma definição. Nenhum extremo produz diálogo. Né? Nenhuma extremidade chega a um comum acordo. Então, o outro ele pode discordar de mim e ele deve discordar, no entanto, ele também tem direito de ser ouvido e de falar. E talvez o que mais nos circunda hoje é justamente essa falta, primeiro, de escuta e de diálogo, né, de saber conversar e de saber entender, mas sobretudo uma perspectiva que Ortega traz é justamente esse conhecimento, talvez uma análise mais aprofundada dos termos. Porque hoje, com o avanço daquilo que nós chamamos da internet, das redes sociais, muitas vezes nós pegamos realidades de um contexto, mas fora do seu pretexto, né, podemos assim dizer. Então hoje nós não temos uma perspectiva de ler uma notícia inteira, nós lemos fragmentos. Então, sendo fragmentos, eu posso remendar da forma que eu bem entenda. E o Ortega justamente aponta isso, não, para a gente dar uma resposta para a vida, a gente tem que conhecer a vida no seu contexto interno, né, no seu todo, não em partes isoladas. Então, talvez o que nos falta hoje para uma sociedade que comungue o diálogo é entender o todo. E como que eu vou entender um todo? É olhar a realidade dos dois lados e chegar na sua centralidade com aquilo que eu mesmo
conheço, formulo, mas também proporcionar esse diálogo. Então, o que nos falta é justamente sair desses extremismo ou das partes isoladas e buscar uma certa realidade que abrange a tudo aquilo que nos circunda, né? Olhar uma realidade mais, talvez uma certa fenomenologia, afastar um pouco da parede que eu estou vendo e ver o que está ao redor. Não somente o meu ponto de vista, não a minha viseira, né? Mas estender o meu olhar. Acho que Ortega, ele, justamente se ele estivesse vivendo o nosso contexto, ele ia defender isso com todas as letras. Nós precisamos, então, abranger o nosso olhar e partir para um diálogo com uma clareza do interior mais profunda. E essa é a proposta da filosofia, que quer se ver com a totalidade da realidade, né? E é claro que a nossa realidade, conforme você coloca, Frater Kelvin, nós devemos ter uma visão mais ampla de uma realidade, de uma sociedade hoje sempre mais diversa, sim, com muita diversidade. E aí o diálogo tem que se dar também naquilo que é diverso, senão não será diálogo, né? Eu acho que eu conversando só com os meus se transforma num monólogo e jamais num diálogo. Então, acho que você está muito certo naquilo que você coloca, né? Procurar fazer de fato uma leitura da realidade, da conjuntura. Nosso querido Padre Zezinho, que mora conosco no convento, estava conversando com ele ontem, e ele me dizia que está lendo um livro do Yuri Yuval, que é um escritor, se não me engano, judaico. E ele tem aquele livro 21 Ideias para o Século XXI. Então é um livro que ajuda a pessoa a fazer uma leitura da conjuntura, da realidade, para que assim ela pense em opinar. Sim. Ela pense, não é que ela vai opinar, mas ela pensa em opinar. Porque o Ortega também dizia isso, o problema do homem massa é que ele quer dar opinião para tudo, mesmo sem ter estudado nada. Exatamente. Então ele está ali, a rebelião das massas, a massa chegou no Olimpo e agora ela pensa que dali, das alturas, ela pode então, sem ter preparo algum, ditar regras para todo mundo. Mas ela não se preparou para isso. Aqui está a grande denúncia que o Ortega ele faz, né, na questão do homem-massa. Então que ele se prepare, que ele estude, que ele possa obter conhecimento para assim, né, dizer alguma coisa. Né? Senão será mais uma opinião, né, de redes sociais que nós vemos hoje aí, tanta gente falando e quase ninguém ouvindo. Exatamente. E aquilo que você disse, o diálogo também é para ouvir quem está me dizendo alguma coisa. Frater Kelvin, mas que bom saber que você mergulhou de fato em Ortega. Eu escrevi esse livro, né, Ortega y Gasset, em que eu conto um pouco o pensamento do Ortega. Acho que você já tem. Sim, sim. Eu dei um exemplar para você. E eu queria saber, então, aproveitando aí seu conhecimento sobre Ortega, da questão também um pouco da democracia. Porque o Ortega ele tem uma expressão que ele fala da democracia morbosa. Ou seja, o Ortega ele era contra os ditadores do seu tempo, evidentemente, né? E ali no tempo do Ortega, em que ele está pensando, né, tem ditadura em Portugal, tem ditadura na Espanha, tem ditadura na Alemanha, então ele está ali à volta com os ditadores, e isso causa nele um incômodo muito grande. Mas, em contrapartida, ele também faz críticas a essa democracia em que pessoas despreparadas estão ali também em postos chaves da sociedade, o que ele chama de democracia morbosa. Então, como é que você vê nessas duas realidades em Ortega? Não a ditadura, ao autoritarismo, né, aos ditadores do seu tempo, mas também não a uma democracia onde acaba se desvirtuando, de fato, a presença das pessoas ou dos políticos, né, que representam as pessoas nos postos chaves ali da sociedade. Como é que você vê isso, Frater? Eu acho que olhando para essa realidade é uma grande ferida do nosso tempo, né? Olhando na perspectiva política. E é claro, o autoritarismo, a perspectiva do autoritarismo, para mim, ela sempre gera uma carência de um poder. Porque
se eu for autoritário, para me mostrar um poder eu tenho que ser autoritário, então porque eu já tenho uma dificuldade de direcionamento. Então, de certa forma, isso não é nem um pouco saudável para nenhuma realidade. Então, para mim, já vem uma perspectiva um pouco bem mais, olhando nessa realidade, um pouco mais, bem mais deficiente, né, de uma realidade pensante do que propriamente uma questão saudável, assim, diante de uma realidade política. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que o senhor enfatizava, e talvez eu concorde com Ortega nesse posicionamento, talvez o que nós temos hoje, talvez uma fragilidade olhando no Brasil, é justamente grandes realidades ou grandes representatividades, mas sem o devido preparo. Então, a democracia, ela de fato, ela é uma saída, mas a partir do momento que nós conhecemos aquilo que nós vamos trabalhar. Nós temos a realidade daqui, não simplesmente por um status, mas diante daquilo que a gente conhece. Então, tem que se ter um pouco de um conhecimento geral de tudo, de uma ciência pública, de uma realidade de saúde vigente naquilo que nós estamos vivenciando. Por quê? Porque a democracia ela vai ajudar a dialogar com todas as realidades. Então, eu não posso entrar com apenas um referencial. Eu tenho que saber olhar para a realidade que me cerca. Então, acredito eu que, de fato, olhando para essa realidade de mundo que nós estamos hoje, falta-nos de fato conhecimento, sobretudo nessa perspectiva de grandes postos, né, mas ao mesmo tempo sem o devido preparo. Seria uma coisa que deveria ser algo meio que o primeiro voto para uma pessoa entrar em uma realidade transcendente é se ela tem de fato um conhecimento daquilo que ela está se baseando, porque a gente pode vivenciar grandes atrocidades diante de uma realidade que a gente não conhece. Com certeza, concordo com você em gênero, número e grau. E a saída é a democracia, sempre a saída é o voto, e aí tem que saber votar, né, e depois cobrar esse voto, né, de confiança que nós damos aí para os políticos. Infelizmente, Frater, nosso programa está caminhando ao fim, a luz vermelha já está acesa, e eu queria, para terminar então, que você me dissesse uma frase ou algum dito, alguma postura do Ortega, né, que é muito importante para você. A expressão que ele usa é justamente que nós somos o protagonista. Então, a nossa vida, em que está diante da nossa realidade, por mais difícil que ela seja, nós como protagonistas, nós podemos transformá-la. Então, que nunca nos falte, diante das nossas várias realidades que nós circundamos, esse entusiasmo protagonista para a nossa vida. Nós a temos nas mãos e nós também temos a possibilidade de mudá-la e de dialogar com o mundo que nos cerca. Frater Kelvin, muito obrigado. Foi muito bom conversar aqui com você nesse momento sobre o nosso querido José Ortega y Gasset. Tem quem não goste do Ortega, tem quem o deteste, mas nós gostamos. Muito bom, obrigado a você que nos acompanhou até agora. E semana que vem, então, nos encontramos aqui no programa Filosofia para a Vida. Muito obrigado.